Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Pois é, que mentira absurda, né? Já dizia Erasmo Carlos na homenagem que ele fez alguns anos atrás com essa música Mulher. E eu vou mostrar para você, ouvinte do programa Tudo Azul USA, o quanto isso é realmente uma mentira. Eu estou com uma convidada especial, uma mulher dinâmica, uma jornalista que vai bater um papo conosco, e você que é da Rádio Manchete USA já a conhece há algum tempo. Eu vou dar a boa tarde para ela, a nossa querida Ellen Sinsker. Ellen, boa tarde! Super boa tarde, Rogério. Muito obrigada. Fiquei na dúvida. Será que sou eu? Será que sou eu que vou falar agora? Ou tem mais mulheres por aqui? Que bom, viu? Adorei a música. Eu adoro o Tremendão. Fiquei muito triste quando ele morreu. Eu gosto mais do Tremendão do que do Roberto Carlos, né? Muita gente fala, você tá louca, mas eu adoro o Tremendão. Acho que ele tem músicas lindas e é um tipão, né? Adoro. Eu gosto muito também, aliás, porque ele tem uma veia roqueira, né? Eu sou apaixonado com rock and roll, eu sempre ouvi rock a vida toda e gosto muito dessa veia do Erasmo. Aliás, perdemos muitas pessoas importantes, celebridades importantes da música popular brasileira, mas em compensação nós temos alguém com uma história linda como a sua. Ô Ellen, o seu sobrenome é alemão, é isso? A família tem a origem na Alemanha, é isso? Eu sou uma mistura, né? Eu sou paranaense, então o sul do Brasil né, de imigração europeia. Eu tenho, meu sobrenome é alemão, mas eu também tenho ascendência italiana, holandesa, enfim, de tudo um pouco. Que legal. Mas o sobrenome Sinsker é alemão. Olha, essa é a Ellen, Ellen, eu tenho uma curiosidade porque você formou há mais de 20 anos, fez a Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez jornalismo lá e aí depois você migrou para o Brasil. Como é que surgiu na sua vida os Estados Unidos da América? O que te inspirou a vir para cá? Bom, eu tinha acabado de concluir o curso de comunicação, jornalismo, falei, olha, agora é a hora, né? Ou é agora, ou a gente começa a trabalhar, nem sempre o caminho vai permitir que eu saia do Brasil. E aí eu tinha familiares, né? Minha irmã morava nos Estados Unidos, falei, quer saber, eu vou experimentar, vou morar fora. E aí surgiu a ideia, então me mudei para os Estados Unidos, né? Comecei a estudar inglês, porque é interessante, né, Rogério? A gente estuda inglês no Brasil e aí acha que vai chegar arrasando no inglês. Eu sempre andei muito de metrô, e logo de início eu já andava muito de metrô aqui nos Estados Unidos. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que está falando, aonde eu vou chegar. Então foi uma aventura e tanto, mas que bom que eu vim. Pois é, você chegou em qual estado americano, inicialmente? Eu cheguei em Massachusetts. Você chegou direto em Massachusetts. E lá, você já formada como jornalista, qual foi a primeira ideia? Foi estudar? Foi trabalhar? Qual a primeira iniciativa que você teve aqui nos Estados Unidos? Eu acho que foi em paralelo, sabe? Eu já cheguei, lógico que eu vi essa necessidade de, olha, no inglês que eu aprendi no Brasil não vai ser suficiente, até porque a gente tem uma trava, né, da fala ainda, começa a entender antes do que falar, falei assim, vou ter que voltar a estudar, não vai ter jeito. Então, comecei a estudar inglês e, ao mesmo tempo, falei, olha, tem um nicho de mercado aqui interessante, que eu sempre fui muito ligada às causas sociais, à comunidade, e eu falei, vou tentar trabalhar nesses jornais brasileiros que tem por aqui, né? Achei que tinha um espaço, um campo para crescer. E estudando, eu fui atrás, então, de trabalhar em um desses jornais. Só que daí o editor disse que eu não podia, porque eu não tinha experiência na comunidade. Realmente eu tinha chegado a questão de semanas, meses. Particularmente, eu nunca concordei com essa desculpa. Eu achei que foi uma desculpa. Não devia ter vaga no momento, sei lá.
Mas porque o jornalista ele não precisa ter a experiência no local. O jornalista ele vai atrás da informação, ele apura, ele conversa, ele sabe investigar. Então a experiência de morar naquele local não conta em nada. Pois é, aliás, eu acho que pela sua história, esse primeiro não acabou servindo para mexer com os seus brios, né? Porque mais do que nunca você se enfronhou no meio da comunidade brasileira. E eu sei que você trabalhou com um jornalista que eu respeito muito, o jornalista e o ser humano Marconi Almeida. Foi junto com ele que você trabalhou num jornal eletrônico aqui nos Estados Unidos. Como foi essa história? Então, quando eu falei, olha, não vou conseguir espaço, né? A mentalidade que existia nos jornais locais era essa, que se você não estava ali há muito tempo, você não poderia trabalhar. Falei, então, eu vou conhecer a comunidade, né? Vamos trabalhar de outras maneiras. E eu fui conhecer o Centro do Imigrante Brasileiro, né? Tinha sede ali em Austin. Fui conhecer, falei, bom, o Centro do Imigrante Brasileiro deve ser o lugar onde mais se conhece brasileiros, né? E aí eu conheci o Marconi Almeida, que na época ele trabalhava na assessoria de imprensa, né, relações públicas da ONG, e ali eu comecei a trabalhar, então, fazendo o jornal eletrônico, e acabei me envolvendo mais, né, sendo ponto de comunicação com a imprensa, e foi assim, né, acabei me conhecendo a comunidade ali na prática mesmo, arregaçando as mangas, conhecendo todos os problemas, né, de todas as áreas, de imigração, as questões trabalhistas, que já vem de um longo, longo tempo, e continuam os mesmos, né, às vezes eu escrevo alguma matéria e falo, nossa, ainda é assim. Pois é. Gente, eu estou falando com a jornalista Ellen Sinsker aqui no programa Tudo Azul USA. E como sempre fazemos, todas as sextas-feiras, nós trazemos uma entrevista de um brasileiro, uma brasileira aqui nos Estados Unidos, contando a sua história de vida por aqui. Eu tenho muito orgulho de entrevistar a Ellen e principalmente por esse envolvimento com a comunidade brasileira. Aliás, a vida dá voltas, né, Ellen? Porque você tinha sido recusada no trabalho do jornal Metropolitan e a notícia por essa alegação que você não tinha experiência no meio da comunidade brasileira. E aí, logo depois você foi convidada, amiga? Pois é, como eu disse, eu passei a ser o ponto de referência, né? O Marconi era envolvido em outras questões, muito diretamente em imigração, e eu acabei sendo aquela porta de entrada ali no centro para as mídias, tanto locais, né, americanas, enfim, do Brasil. E aí, esse mesmo editor falou assim, agora você virou minha fonte, né? Você sabe mais do que eu. Em questões de imigração, igual eu falei, em tudo que envolvia o brasileiro. E aí ele me convidou para trabalhar, então, nos jornais no Metropolitan Notícia, e eu passei a ser repórter dos jornais. Pois é. Ellen, interessante, você fez o jornalismo no Brasil, mas a nossa realidade lá é muito diferente daqui. O que nesse momento que você foi realmente se envolvendo com os problemas brasileiros aqui nos Estados Unidos, o que mais te chamou a atenção e o que te mais entristecia naquele momento, apesar de ser muito parecido ainda com o que a gente vive. Mas o que te chamou mais atenção e fez com que você se empenhasse cada vez mais em ajudar a comunidade brasileira? Bom, como eu comecei a conhecer a comunidade, né, pelo Centro do Imigrante, o centro naquela época, e hoje, que hoje é o Centro do Trabalhador Brasileiro, lidava muito com as questões de direitos trabalhistas. A legislação trabalhista aqui nos Estados Unidos é muito fraca, né? No estado de Massachusetts ainda é um estado que tem uma proteção maior ao trabalhador, independente do status migratório. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Mas, em relação a isso, a organização dos trabalhadores, muita gente reclama dos sindicatos, né, do poder de organização dos trabalhadores no Brasil, mas é uma coisa invejada pelos trabalhadores daqui, né? É um exemplo, na verdade, uma inspiração. Então, isso eu senti muita a necessidade de organização, de falta de informação, né, da população, de saber quais eram os seus direitos.
as pessoas sempre têm muito medo, tinham muito mais medo naquela época, por conta mesmo de não ter tanta informação como tem disponível hoje. Então, eu acho que a diferença maior foi isso, né? Eu, que tinha recém-migrado, né, do Brasil, pelo menos, eu tinha acesso a muita informação. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi tudo muito novo. Eu precisava aprender também a forma de viver, uma cultura completamente diferente, né? E hoje em dia eu digo para você, Rogério, que eu posso morar no Brasil, eu posso morar nos Estados Unidos, que para mim é a mesma coisa. Eu não sinto muita diferença. Na época eu já sentia mais. Hoje eu já consigo, não sei também se é essa globalização que toma conta cada vez mais, né, do nosso espaço, que eu não vejo mais tanta dificuldade, tanta de adaptação. Eu sempre fui muito camaleão, na verdade, me adapto fácil. Mas eu acho que hoje o brasileiro, ele conta com esse privilégio de ter mais fontes de informação, embora ainda mesmo assim seja muito seduzido pelas redes sociais, onde é muita desinformação que corre, né? Eu sou daquele exemplo que fala assim, olha, se você viu na rede social, agora você vai e pesquisa se saiu em algum veículo de comunicação. Se não saiu, toma cuidado que tende a ser mentira. Né? Então, hoje em dia, a gente conta com isso, com muita informação. Você fica sabendo em tempo real as notícias que acontecem no Brasil, né? Conversar com a família ficou muito mais fácil. Então, essa diferença que eu tive, né, quando eu cheguei, que era há 20 anos, era menos. Você ficava sabendo das coisas que aconteciam no Brasil com muito mais retardo, embora já houvesse a internet, já existisse a internet. Mesmo assim, era mais devagar tudo como acontecia. Então, essas eu acho que foram as principais diferenças que eu encontrei quando cheguei. Aliás, você vai num ponto que eu acho muito interessante, porque realmente a gente vive uma época muito diferente, que evoluiu muito com a questão das redes sociais, e fica aquela questão da regulamentação das redes sociais. É preciso fazer? Não é preciso fazer? Mas acho que você traz a solução que hoje em dia eu tenho também me sentido mais cômodo ao analisar as redes sociais na questão de filtrá-la. Quer dizer, quando ela é aberta, ela tem os lados negativos, muita fake news, muita mentira, muita exploração de informações realmente que não são verdadeiras, mas em compensação ela revela uma gama de pessoas competentes, gente com muita boa formação que vem dar a sua contribuição através das redes sociais. E acho que esse ponto que você abordou é excelente, quer dizer, filtrar tudo que você ouve, não acreditar em tudo o que você ouve, até porque, né, Ellen, nós temos os algoritmos hoje, né? E se você começa a acreditar em mentiras, só vai vir para você as mentiras, não é isso? Exatamente, a tal da inteligência artificial, né? Que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Por conta de que é um aliado da informação e da desinformação. A gente tem um quadro hoje em dia no programa que eu apresento, né, no Elas por Ela, que é um quadro diário, que é a revelação de fake news. Então, o ouvinte manda para a gente alguma coisa que achou estranho na internet, recebeu num grupo de WhatsApp, né? E aí a gente corre atrás, porque existem maneiras de você checar aquela informação profissionalmente, né? Eu estou falando, você viu alguma coisa estranha na internet? Coloca lá e vê se saiu em algum veículo de comunicação tradicional, né? Que é como a gente chama hoje, rádio, TV, jornal impresso, jornal na internet, para ver se saiu em algum outro lugar. Mas é interessante, porque muita gente manda as coisas, aí a gente entra em contato com as empresas, entra em contato... E hoje o que acontece? Colocam lá o Dr. Drauzio Varella vendendo suplemento alimentar, que é uma coisa que ele jamais faria, vendendo remédio. E ele já deixou claro nas redes sociais dele, né, no site, vive dando entrevista, dizendo, olha, eu não vendo nada. Usam, né, uma figura com credibilidade, que ganhou credibilidade, para aplicar golpe em todo mundo. Então, se você cai em tudo que te falam, aí você realmente está ingênuo demais, né? Dr. Drauzio Varella, por exemplo, usa as redes sociais para conversar com o público. Então, é uma maneira de você chegar a mais pessoas. Isso é fato. Agora, o que podem fazer com essa informação é que fica nesse... Eu sou a favor de regular as redes sociais. Eu acho que tem que ter, não é censura,
mas tem que haver uma responsabilidade das redes sociais. Outro dia a gente publicou uma matéria sobre a brasileira que matou o ex-namorado em Cape Cod, e o Facebook quis tirar do ar, dizendo que era mentira, né, que era fake news. Eu falei, eu duro que quando você vai responder isso daí pro Facebook, você não tem como você explicar o que é. Você tem as alternativas onde você escolhe qual seria a sua resposta. Porque a minha vontade que deu, eu falei assim, olha, pelo menos tem a gente que leia português, que daí vai saber que aquilo não é. A inteligência artificial falha. E aí a gente conseguiu restaurar a notícia que a gente tinha publicado, porque isso eu fico assim, poxa vida, às vezes a meta deixa passar tanta desinformação, e na hora que a gente joga uma informação na internet ou na rede social, tira, né? É muita denúncia que vem também tentando derrubar, enfim, isso acontece. Pois é, gente, eu estou falando com a nossa querida Ellen Sinzik aqui no programa Tudo Azul USA, e você pode acompanhar sempre a Rádio Manchete USA. Mas vamos voltar. Aliás, Ellen, eu tenho que me segurar aqui porque você aborda alguns pontos que dá vontade da gente destrinchá-lo, mas eu quero contar mais da sua história. Eu sei que você no CIB foi responsável pela comunicação do projeto Parceria, é uma iniciativa em parceria com a Universidade de Massachusetts. Orientou trabalhadores sobre saúde e segurança no trabalho. E lá você teve uma proposta de um programa semanal de rádio na emissora da universidade. Essa foi a sua primeira experiência com o rádio? Não foi, na verdade. Na universidade, eu era estagiária em rádio. Então, minha paixão, meu trabalho de conclusão de curso foi em rádio jornalismo policial. E eu sempre fui uma apaixonada, sempre me encantei com essa magia do rádio. Eu gosto muito, eu acho que é o veículo mais imediato, né? É o companheiro de todas as horas, é aquele que você está no carro e pode continuar dirigindo com toda a atenção no trânsito e ouvindo, né? Conversando com o rádio. Então, sempre me apaixonou. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, aí o rádio ficou uma coisa mais distante, né? Por isso que eu procurei impresso. Quando cheguei no projeto Parceria e teve essa oportunidade de ter um programa, já existia o programa semanal do próprio projeto, quando eu entrei, aí eu fui a responsável pelo programa. E era um programa uma vez por semana, um programa musical, chamava Radiola Brasil, e a gente trazia, claro, daí as informações, né, dos direitos trabalhistas, mas aí eu tive a função de ter o meu próprio programa. Até então eu tinha sido repórter de jornal, né, de rádio jornal, mas a experiência como apresentadora daí foi através do programa na Universidade de Massachusetts. Olha, interessante isso. Agora, uma curiosidade aqui. Aliás, vamos fazer uma fofoquinha aqui nessa nossa entrevista, mais uma fofoquinha do bem. Essa sua paixão pelo rádio gerou outra paixão e que a fez descobrir o jornalista Beto Moraes? Você vê, né, como os caminhos se abrem. O Beto, eu conheci o Beto no jornal, né? Enfim, a gente conversando, no dia que ele foi, o primeiro dia dele no jornal, eu estava lá, e a gente foi conversando através, e eu vi, né? A gente percebe, principalmente quando é profissional da área, como o outro é competente. Então, eu falei assim, bom, o Beto é uma pessoa que tem muito a me ensinar. Eu era foca, tinha acabado de sair da universidade, vim exercer a profissão aqui nos Estados Unidos. E aí eu falei, bom, já na parte da redação, dos artigos, tudo mais, das reportagens, o Beto já era a minha fonte de apoio ali. Eu perguntei, o que você acha? O que você acha que tem que ser feito? Enfim, quando eu fui para o rádio, eu falei, bom, isso aqui tá precisando melhorar um pouquinho, sabe? Quando você fala assim, a gente precisa fazer uma coisa diferente aqui. Aí eu chamei o Beto para a gente gravar umas vinhetas, ele gravou umas vinhetas também, mais uma vez, sempre procurava saber a opinião dele sobre como eu estava conduzindo. Aprendi pra caramba, daí tomei mais paixão ainda pelo rádio, falei assim, perdi o medo, queria fazer mais. E aí foi quando, nesse percurso todo, eu fui, né, no CIB, a gente também foi para uma rádio AM em Boston. Aí, a partir dali, eu falei, bom, vamos fazer rádio, Beto? Convidei o Beto para a gente fazer rádio. Começou o
o nosso Rádio Brasil, então, também em rádio AM, né, no estado de Massachusetts, para Grande Boston, e aí começou. Aí a gente começou também a se apaixonar. Olha, que Além do legal. rádio. Que legal, quer dizer, essa paixão em comum pelo rádio, né? Porque o Beto é outro apaixonado pelo rádio, levou a que vocês também levassem isso para a vida particular. Muito legal. E aí, a partir da Rádio Brasil, foi quando surgiu a ideia da Rádio Manchete USA? Conta um pouco dessa história e essa trajetória de ir para o online e que está ampliando a cada dia que se passa e não deixa que o rádio morra, não é isso, Ellen? Pois é, a gente começou esse programa, o Rádio Brasil, passou por umas 2 emissoras AM, e aí a gente via que o alcance da rádio não era grande, né? Era difícil, às vezes a gente tinha muito, o nosso programa era no início da noite, então a gente tinha muito driver como ouvinte. E às vezes o driver saía daquela área e aí o rádio não está pegando mais, e dava aquela interferência. Com a internet, né, passando por esse digital, o que a gente percebe é que a gente não tem barreiras mais, né? A gente vai para... A Manchete cresceu para o país todo, foi para todos os Estados Unidos, é conhecida nos 4 cantos. Então, a gente sentiu essa necessidade de que a gente tinha um público, e nem aquele público local, na verdade, conseguia escutar a gente de uma forma ideal. Então, surgiu a ideia, né? O Beto já tinha um blog, que era Beto Moraes. Desse blog a gente foi, então, para o site da Manchete USA, e onde eu era mais responsável pela redação dos artigos, pela produção da programação e tudo mais. Só que era o Beto que tinha o programa dele e eu tinha uma participação no programa do Beto, ainda em rádio AM, antes mesmo de migrar para a Rádio Manchete USA. Aí a gente começou a Rádio Manchete USA, eu continuei com a participação nesse meu bloco, que era um bloco de notícias, chamado Conexão Boston. Porque como a gente era local em Massachusetts, e tinha essa questão geográfica, né, de limite, era Conexão Boston. Quando a gente migrou para o digital e começou a conquistar ouvintes, imigrantes brasileiros no país todo, aí veio a sugestão da própria audiência de transformar o Conexão Boston em Conexão América. Então, eu passei a ter notícias não só de Boston, mas notícias do país todo. Foi o Conexão América, e aí a gente, enfim, descobriu que realmente a gente tinha um nicho e tinha público e potencial para levar informação para o brasileiro onde quer que ele esteja. Olha, a ideia é fantástica, porque isso foi pensado há quantos anos atrás? Agora já são 11 anos de Rádio Manchete. Quer dizer, 11 anos de Rádio Manchete, mas vocês seguiram um caminho que eu gostaria que você contasse para nós, que foi fazer uma peregrinação pelo país divulgando a rádio, né? Então hoje a gente, eu que estou mais recente na Manchete, percebo realmente como ela se tornou universal. Quer dizer, a gente tem ouvintes de todos os lugares do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo em geral. Como que foi isso, essa peregrinação, e quanto tempo vocês levaram nesse projeto? Bom, eu acho que o projeto ainda está em andamento, né? Sim. A gente continua conhecendo brasileiros em todos os estados. A gente fez essa ponte, começou essa expansão da Manchete em 2015, deixa eu ver. Isso, 2015, a partir de 2014, 2015. E aí a gente começou a viajar muito para conhecer os brasileiros em diversos estados, para entender. Porque aqui, Rogério, às vezes a pessoa vendo de fora ou do seu próprio estado, nunca saiu, sei lá, de Massachusetts, Nova York, Flórida. Às vezes, quando vai para outro estado, vai ter a impressão que está entrando em outro país. Né? Nas Carolinas, que hoje em dia tem uma população brasileira grande, as Carolinas antes não tinham isso, né?
Eu, inclusive, quando a gente passava pelas Carolinas, eu me sentia discriminada. Eu falava, ai meu Deus, não posso abrir a minha boca aqui, que vão perceber que eu tenho sotaque e me tratam de uma forma diferente. Então, eu sentia esse preconceito. Acho que hoje, né, a gente sabe que ainda existe o preconceito, mas talvez seja menor, por conta disso, por conta dessa infiltração. Eu digo que é a infiltração do brasileiro que está em qualquer lugar do país. Mas a nossa presença maior também, que a gente criou uma base, daí ficou em Massachusetts e Flórida, né? A gente tinha base em Orlando, na Flórida. Na Flórida a gente conheceu também muita gente, e era legal, que a gente tirava até foto, me sentia até famosa uma época. Falei, meu Deus, é bacana demais que tem essa presença maior de brasileiros na rua, e foi bem bacana. Mas, e agora a gente continua, né? Washington, Nova York, com muito mais presença, e é muito legal isso, que a gente vê que, na verdade, embora sejam lugares diferentes, que cada um tem, né, que eu falo que parece que você está entrando num outro país, as necessidades acabam sendo muito parecidas, né? A necessidade de informação, de saber o que está acontecendo no seu local, de entender o que é, porque essa é uma outra característica nossa aqui da Manchete, Rogério, que eu acho importante, é que, por exemplo, tem uma notícia que é uma notícia nacional, é necessária para saber, principalmente em relação à política, por exemplo, as eleições agora de novembro. É uma notícia nacional. Todo mundo que mora nos Estados Unidos precisa acompanhar o que está acontecendo. Mas qual que é a ótica, qual que é a perspectiva do brasileiro? O que o brasileiro precisa saber que está acontecendo, né? Como que vai ser? Se mudar de presidente, o que vai acontecer? Então, a gente tenta abordar sempre nesse sentido, na visão do que é importante para o imigrante, no que é importante para o brasileiro. Olha, você faz uma leitura interessante e eu estou vivendo essa experiência agora porque é a primeira vez que eu saio do estado de Massachusetts. Quer dizer, eu estou aqui nos Estados Unidos em torno de 20 anos e sempre morei em Massachusetts, sempre ali na região de Framingham, Marlborough, que é a cidade que eu vivi por mais tempo com a minha família. Migrei aqui para Jacksonville e estou na estrada hoje entre Massachusetts e Flórida. E aí você começa a observar exatamente isso que você está dizendo. E principalmente agora eu começo a ver um novo brasileiro com necessidades diferentes desse brasileiro que vive em Massachusetts, que é um brasileiro de origem simples, que vem realmente tentar realizar o sonho americano, chega aqui com a mão na frente, outra atrás, não fala a língua, tem uma série de dificuldades. Mas a gente começa a ver, na minha visão, um segundo tipo de brasileiro chegando em Orlando, principalmente. Um brasileiro bem-sucedido no nosso país, lá no Brasil, que chega aqui com dinheiro e tentando viver aqui nos Estados Unidos da América, com uma visão totalmente diferente e com outra maneira de enxergar os Estados Unidos. O período que você viveu em Orlando, você já percebia isso, esse brasileiro vamos dizer, financeiramente mais bem-sucedido, vivendo em Orlando e vindo com outras necessidades? Eu acho que o objetivo de migração é um pouco diferente. Se bem que tem brasileiros também que chegam na Flórida, em Orlando, sei lá, em Miami, Fort Lauderdale, em toda Tampa. Tampa talvez tenha um perfil mais assim mesmo de, né, empresário. Mas já são pessoas que eu acho que chegam com alguma visão de investimento. Então, já chegam para investir num negócio, para empreender, não tanto buscando emprego, mas buscando mais oportunidades de como criar o seu próprio negócio, né? Eu sempre vi assim, na perspectiva do imigrante que estava chegando recentemente em Orlando, né? Não dá para também descartar que, lógico, que na área ainda de construção, né, de limpeza, o imigrante também, principalmente o brasileiro, tem grande destaque, né? Tanto como funcionário como empreendedor. Mas eu acho que Orlando, na verdade, hoje em dia, é uma cidade muito brasileira, né?
Você ali na região do Metro-Oeste, por exemplo, é impossível, você parece que está num Little Brasil ali, não tem como, né? São muitos comércios brasileiros, né? Muita gente falando português, e na Flórida, eu não sei se você já recebeu isso, mas o telemarketing que você recebe, enfim, dos serviços, né, de eletricidade, internet, as ligações são sempre em espanhol. E aí, como que você faz? Assim, eu não falo espanhol, e agora? Eu falei, pode ser português ou inglês, um dos dois, ou portunhol, né? Portunhol a gente arranha. Então, tem muito isso, porque a comunidade hispânica também já é muito forte era em Massachusetts, né? Como a gente está fazendo essa comparação, e Massachusetts é uma comunidade organizada também, mas na Flórida é a língua oficial, inclusive. Eu acho que se fala-se mais espanhol na Flórida do que em inglês. E eu acho que isso ajuda também a abrir o campo para os empresários que já chegam querendo empreender. Só que é muito importante, Rogério, o brasileiro que está chegando para empreender, é que ele realmente tem informação. Porque tem muita gente, aí eu volto na internet, muita gente vendendo gato por lebre, né? Falando assim, porque é fácil, porque nesse ramo você vai crescer, e vende franquia de uma coisa que não dá certo, aí vem os golpes de documento, se você abrir essa franquia você vai conseguir o green card, e às vezes não é assim que acontece. Então, mais uma vez, por mais que seja talvez um imigrante mais letrado, mesmo assim, é importante que ele tenha a informação e se informe nos lugares certos para não cair em nenhum golpe. Isso é uma grande verdade. É engraçado que eu estive agora fazendo uma entrevista com um empresário de marketing digital que vive na região de Orlando. E aí ele me trouxe muitas informações desse empresário brasileiro que vem principalmente buscando segurança para a família, mas gerando um outro tipo de problema nessa relação desse brasileiro que chega com o brasileiro tradicional que já está aqui há mais tempo, principalmente nas escolas, com bullying nas escolas desses garotos, filhos desses brasileiros que chegam, que dominam o português, estudaram em boas escolas no Brasil, dominam o português realmente falando o português corretamente, e encontram os brasileiros, filhos de brasileiros que estão aqui há muito tempo e que não conseguem, até porque se envolvem mais com o inglês do que com o português, não conseguem falar bem o português e viram motivo de chacota para esses brasileiros. E aí gera um conflito, é uma coisa estranha, né? Aí gera um conflito entre dois tipos de brasileiros. Quer dizer, é uma nova época de um imigrante diferente também, juntando-se àquele tradicional que já está aqui e continua chegando aqui. Pois é, né, Rogério? A gente tem que lembrar que é uma comunidade, né? Você pode ter mais dinheiro, você pode ter menos dinheiro, você pode estar aqui há mais tempo, há menos tempo, continua sendo a comunidade brasileira. Agora, você falando, né, sobre essa observação nas escolas, a minha filha, ela fala inglês e português. Português, ela ainda tem umas falhas que eu acho lindo, na verdade. Eu falo assim, coisa mais linda, podia mudar o português para esse jeitinho de falar. Eu acho um charme, eu acho sotaque um charme, assim. Mas o que existe, assim? Eu acho que esses brasileirinhos, por exemplo, né, que hoje você me contou isso para mim, eu achei interessante, uma coisa que a gente pode fazer até uma matéria sobre os brasileiros que tiram sarro do brasileiro que não sabe falar português direito. Mas será que esse brasileirinho sabe falar inglês corretamente? Será que ele não desliza ali no inglês dele? E aí eu fico lembrando da experiência na escola da minha filha, por exemplo, né? Onde ela sempre foi muito acolhedora com os brasileiros, né? Porque a gente ensina isso em casa e é muito reflexo do que você vive na sua casa, viu? A gente tem que ficar muito atento, porque somos espelhos para os nossos filhos. E ela sempre foi muito receptiva, mas a minha filha sofreu também bullying das brasileirinhas, dos brasileirinhos. Teve um menino, Rogério, que chegou e falou assim, cadê a sua certidão de nascimento para você provar que você é americano? Para que você vai provar se você é americano, se você é brasileiro? Você não precisa disso. Então, chega com uma mentalidade ali que é perigoso, porque a gente está falando de criança, né? A gente está falando de adolescente. E eu sempre fiquei assim, falei assim, trata sempre muito bem, o que a gente precisa é acolher.
Agora, se o outro lado não acolhe, alguma coisa está estranha, né? Vem com um reizinho na barriga que não dá. Eu não gosto, por exemplo, quando as pessoas dividem no imigrante raiz e o imigrante Nutella. Eu acho que é um preconceito. Eu acho que, enfim, né? Fala que o imigrante Nutella é corpo mole e que não sei o quê. Eu acho que rótulos nunca são legais, nunca são bacanas. Mas é muito isso. Aí as nossas falas dentro de casa acabam refletindo no comportamento dos nossos filhos também no ambiente deles. É muito estranho isso, né? Tinha que ser... Não é que tinha, porque isso nunca devia existir. Mas, naturalmente, seria o contrário, né? O brasileiro recém-chegado, que não fala inglês direito, devia, então, ser motivo de chacota por não falar a língua local. E o que você está me contando aqui que é o contrário. Aí você me lembrou de uma outra situação que eu cobri em Orlando, que foi, aliás, o único prêmio que eu ganhei. Né? Muita gente, é porque eu ganho muito prêmio. Eu acho essas coisas de prêmio nada a ver, porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos os prêmios são todos pagos ou dados com algum interesse. Então, eu sou meio contrária a prêmios. Mas esse prêmio eu ganhei do Mídia América, do grupo Mídia América, porque a gente fez uma matéria sobre uma escola, uma high school de Orlando, que não estava aceitando matricular os filhos de brasileiros recém-chegados. E a Constituição dos Estados Unidos determina que toda criança tem que ir para a escola nos Estados Unidos, independente de qualquer coisa. Toda criança tem que ir para a escola, tem o direito de ir para a escola. E essas crianças não estavam podendo, estavam com a documentação lá, o histórico, eles estavam exigindo o visto. E a permanência do visto tinha que ser durante só ia poder estudar durante aquele período de validade do visto. Muitos com visto de turista, então tinham ali uma permanência até de 6 meses, mas não poderia exceder aquilo. Aí eu fui fazer a matéria pessoalmente, e já estava pronta para publicar, tinha pegado os depoimentos dos pais, daí a escola demora para responder, né? Demora para responder. Bom, deu tempo da escola responder, não respondeu, vou publicar mesmo assim. Na hora que eu ia apertar o enter ali para publicar a matéria, recebo um e-mail do diretor pedindo desculpas, que foi um mal-entendido, que todos aqueles alunos, eu mandei a lista dos alunos que tinham sido negados na escola, e todos aqueles alunos seriam efetivados. Então, mudei, né, o título da matéria, foi completamente outro, e por essa matéria eu acabei ganhando esse reconhecimento do Grupo Mídia América, e eu achei bacana, achei aquilo lá muito, muito significativo para o que tem que ser o jornalismo local. Não é porque os jornais daqui são menores, né, que são, lógico que você não pode comparar com um jornal nacional, um jornal americano, mas tem que existir profissionalismo, porque a gente consegue fazer a diferença se você fizer bem feito. Então, essa diferença nessa escola, onde os alunos puderam ir, né, puderam estudar, eu considero uma grande vitória da comunidade brasileira. E eu achei engraçado na época, porque como meu sobrenome é Sinsker, essa matéria foi muito rodada, né, foi muito compartilhada. E aí eu via vídeos nas redes sociais falando assim, olha o que essa jornalista americana fez. Né, o nome Ellen, o sobrenome Sinsker, eu falei, nunca que vão imaginar que é uma brasileira que está fazendo isso. Mas é para dizer, Rogério, que a gente pode fazer a diferença, seja dentro de casa, ensinando nossos filhos a não praticar o bullying, que eu não consigo entender, eu sempre fui muito justiceira, e eu acho que eu tento passar isso para minha filha também. Eu já tive até problemas na escola por causa disso, porque ela ficou na frente do colega defendendo, porque é muito estranho, né? Essa situação, como é que a pessoa chega na escola e começa a gozar do outro colega por conta de que ele não fala português direito? Eu confesso para você que fui surpreendida com essa sua informação. Olha, é interessante, eu me surpreendi também e tive a confirmação de um amigo que saiu de Massachusetts, veio para cá, mora numa cidade próxima a Orlando, onde a grande maioria dos brasileiros que estão nessa cidade são brasileiros que vieram com esse perfil já de um certo sucesso financeiro no Brasil, e a filha dele está passando por esse momento. Mas eu queria voltar, porque tem uma coisa muito legal, e é um prazer mais uma vez estar te entrevistando, porque tem algo que está na sua alma, a questão de uma missão de
trazer realmente coisas positivas. Isso é a cara da Rádio Manchete USA, é a cara do nosso querido Beto Moraes também, que zela por essa questão do bom astral, de trazer todas as informações, mas eu não preciso fazer drama com notícias que já são drama por si só, né? Acho que é uma missão muito, muito legal e importante, porque a gente vive momentos difíceis no país em relação à imigração. Acho que qualquer brasileiro do bem não vai ficar tranquilo aqui nos Estados Unidos enquanto a nossa comunidade não tiver um percentual maior de pessoas legalizadas que possam ir e vir e também recebam esse green card como um merecimento de alguém que veio, que trabalhou, que produziu, que pagou os seus impostos e que gera riqueza aqui nos Estados Unidos, se soma aos nativos para fazer dessa nação a grande nação que ela é. E aí esse ponto, Ellen, quando você traz essas questões também sociais, a gente tem que parar de renegar o brasileiro, não é isso? De achar que eu não vou nos lugares onde tem brasileiro, eu não ando com brasileiro, quer dizer, isso é um absurdo, é exatamente o contrário que nós temos que fazer. E eu estou fazendo toda essa explanação para chegar um pouco na filosofia da Manchete. Quer dizer, quando a Manchete se preocupa com uma grade de programação, com radialistas, com jornalistas que tem um up para cima, isso ajuda e muito a comunidade brasileira. E você já citou várias vezes aí a questão dessa importância da comunicação para as pessoas. E a gente só vai ajudar se trouxer realmente pontos positivos, né? Quer dizer, tirar das dificuldades exemplos para poder fazer com que a Rádio Manchete cresça e junto possamos ajudar a comunidade brasileira. Aí eu queria chegar em algo, porque todo esse trabalho que você já fez e faz acabou te levando a ter o seu programa, quer dizer, em 2022 nasceu o Elas por Ela. É um programa que é interessante e eu fui ouvi-lo, mas eu não tinha informação do seu programa. A princípio, eu falei, é um programa com pauta para a mulher. Isso é uma verdade. Mas eu adorei ouvir o seu programa. Em tudo, na pauta, mas na leveza com a qual você conduz o programa. Até tenho a liberdade de falar da questão das fofoquinhas que rolam no programa, mas de uma maneira gostosa, de uma maneira positiva e nunca pejorativa. Isso faz parte da sua alma, né, Ellen? Então, Rogério, o Elas por Ela, né, surgiu em 2022, porque, como eu disse, eu participava da Rádio Manchete USA de várias formas, né? Produção, entrevista, tinha o meu bloco de notícias no Bom Dia Manchete, mas eu falei, eu não tenho o meu programa ainda, né? Em 2022, eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar, eu tenho muita vergonha, sou muito tímida. E aí eu falei, vou fazer o programa porque eu acho que tá faltando isso. Falei, vou fazer um programa para mulher, né? Mas eu não... Assim como eu não gosto de rotular imigrante Nutella e imigrante raiz, eu também não gosto de falar assim, papo de mulher tem que ser sobre beleza, tem que ser sobre filho, tem que ser... Também mas mulher fala sobre tudo. Aí eu falei, uma vez por semana vamos experimentar, ver se cola, né? Ver se dá certo. Aí foi uma vez por semana, passamos para 3 e agora somos de segunda a sexta-feira aqui na Manchete, às 4 horas da tarde. E esse papo, eu achei interessante você falar que gostou, porque o que a gente faz? A gente trata de diversos assuntos, tem a nosso quadro de fofoca, né? Como eu falei, também tem a revelação de fake news, mas a gente trata para todo mundo conversar. Eu falo que os homens eram os espiões do programa, porque era um programa só para mulher, já tinha essa identidade no início mesmo, e era o que a gente queria. Mas eu falei, quer saber? Começaram a espiar demais, então eu tô achando que esse papo tá muito bom e a gente vai abrir
para as luluzinhas e para os bolinhas. Todo mundo vai participar. E a gente começa a abordar de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem o nosso quadro de Elas na Moda, né, com a nossa queridíssima Ana Bione. Os homens fazem muitas perguntas, querem saber. Então, é uma vontade do homem de saber sobre moda, saber como se vestir bem. Então, não tem por que eu falar só para a mulher. Né? A criação de filhos. A criação de filhos é um papo que deve interessar o pai e a mãe. Então, todo mundo participa. As fofocas, Rogério, os homens adoram uma fofoca. Olha só, né? Dizem que a mulher é fofoqueira. Que mentira, que mentira. Olha só, o homem adora uma fofoca e a gente trata tudo isso com mais leveza, né? O programa Elas por Ela tem esse espírito mais leve, onde a gente traz as notícias também, né? Traz as denúncias, porque essa sempre vai ser a nossa raiz, a nossa veia de informar, mas de uma maneira leve. Eu tenho sempre que lembrar que eu estou conversando com as pessoas, eu não estou fazendo uma palestra, eu não estou fazendo um discurso, né? A gente está numa conversa em que isso tem que ser leve, principalmente porque o programa hoje é às 16h, então é o pessoal que já está cansado, já está enfrentando um dia todo de trabalho, tem aqueles que estão se preparando para sair para trabalhar, porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos não tem essa de você trabalhar de 8 às 6, às vezes a sua rotina é completamente diferente, é uma rotina mais noturna, hoje em dia não vou falar nem só nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo é assim, e aí a gente tem que saber que essa pessoa quer uma companhia, né? Não quer aquele espreme que sai sangue, não quer uma coisa pesada, mas quer uma boa companhia. Dessa companhia vai sair assunto sério, vai sair brincadeira, vai sair, enfim, o que um bom papo pede. Então é sempre nessa vibração que eu tento colocar o Elas por Ela, para ser sempre um programa que seja uma boa companhia. É isso que eu quero ser. Eu quero ser uma boa companhia, eu quero ser uma fonte de energia, eu quero que as pessoas sintam o prazer que eu tenho de fazer o programa, eu quero que as pessoas sintam o mesmo prazer de ter a minha companhia. Eu espero que a gente consiga, né? Você consegue com louvor, e a maior prova disso é a sua audiência, a quantidade de pessoas que participam do seu programa. Aí eu volto novamente na parceria da paixão com o rádio e a maneira que você e o Beto têm de conduzir a Rádio Manchete USA. É muito parecida, essa leveza que é a proposta da Rádio Manchete, eu acho que ela acaba sendo realmente um telhado para a comunidade brasileira, um abrigo para a comunidade brasileira, porque nós já temos tensões em todos os lados, principalmente com as questões políticas, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, geraram muito conflitos no meio da comunidade brasileira, né, nas famílias, entre amigos, a questão de ideologia política. E a Manchete consegue transitar em todos esses assuntos, mas de uma maneira leve e sempre com alto astral. É algo que eu realmente gosto muito e me sinto hoje muito feliz, eu e a jornalista Bia Neves, a minha esposa Neuzinha, que fica nos bastidores, de estar aqui na Manchete USA. Mas eu queria saber de você em relação à mulher brasileira, essa mulher que uma grande parte dela sempre foi muito submissa ao homem no Brasil, em função, inclusive, da sua origem, de algo que é, às vezes, até cultural, e quando ela chega, e a questão também da dependência econômica, que é muito, muito grande no nosso país. Ela chega aqui e vê que as perspectivas são melhores e alcança a sua independência financeira, quer dizer, ela passa a não ter essa dependência financeira para se manter somente vindo do homem. Como você enxerga o comportamento da mulher brasileira nesses anos, todos esses anos que você vive aqui nos Estados Unidos? Ela evoluiu, ela está realmente ocupando o seu espaço na sua visão? Eu acredito que sim, né, Rogério? Numa maneira geral, a gente tem nomes hoje na própria comunidade brasileira de mulheres que se destacam, né, em vários setores. É ainda um meio
machista, eu acho, até na comunidade brasileira, porque é difícil para a mulher, por exemplo, ser empreendedora. É difícil para ela gerir um negócio, estar à frente de um negócio, né, por conta de, enfim, de acharem que a mulher tem que ficar sendo auxiliar ou uma fonte de apoio. Então, eu acho que é mais difícil ainda para a mulher, mas tem conquistado espaços e desbravado também oportunidades aqui nos Estados Unidos que eu acho que fazem toda a diferença, até para quem está chegando agora. Isso é bacana, né? Não é ser o tal do imigrante raiz, mas ele chegou antes, conseguiu desbravar algumas coisas, pode ser que enfrenta mais dificuldades das mulheres do que as mulheres que estão chegando agora, mas é muito interessante isso, o crescimento da mulher. Eu conto histórias de brasileiras que me surpreendem, né? Antes a gente falava assim, tá no ramo da limpeza? Tá no ramo da limpeza e com excelência, né? Isso eu acho muito legal. A mulher brasileira chegou aqui, ocupou esse espaço, e não é um espaço, que vergonha, eu sou faxineira. Não, muito pelo contrário, transformou o que era um subemprego no Brasil num negócio super rentável, super bem administrado, né? Que todo mundo quer empregar, que todo mundo quer ter uma empresa de house cleaner brasileira prestando serviço para sua casa. Então, eu acho que isso foi romper barreiras, né? Foi construir pontes também para que outras chegassem. E eu acho que a mulher brasileira tem muito que crescer. Hoje, não sei, eu acho que a gente pode ver uma proporção muito grande de mulheres brasileiras donas de negócio, né? Donas de restaurante, donas de negócios de escritórios, de seguradoras, de escritórios de contabilidade. O que antes, às vezes, eram realmente um negócio de homem, hoje em dia a mulher está conseguindo. Eu fico muito feliz, por exemplo, com as nossas ouvintes caminhoneiras, as nossas ouvintes que trabalham na área de construção. Eu acho fantástico isso tudo. Olha, isso é legal. Eu participei, acho que uns 2, 3 meses atrás, de uma feira de empreendedores brasileiros na cidade de Marlboro. Foi organizado pelo 3º ano seguido por uma mulher, Patrícia Vega, que é uma corretora de imóveis, anuncia inclusive no programa Tudo Azul e USA, e me impressionou que nós tivemos lá 30 expositores, 30 negócios brasileiros nessa feira. Dos 30, 20 estavam sob o comando de mulheres, e principalmente as mulheres explorando as redes digitais, as pessoas vendendo coisas na internet, eu tenho hoje, até através dessa feira, a nossa querida Débora Slavik, que tem uma roupa de saúde fantástica, que eu tenho usado muito, e vende online, e várias outras empreendedoras. E um detalhe que eu queria só complementar é que essa feira nessa edição teve a presença do prefeito da cidade de Marlboro, que foi eleito, Ellen, graças à campanha liderada pela Patrícia Vega. E foi um grupo de mulheres que correram atrás de brasileiros documentados que poderiam votar e fizeram a diferença na eleição da cidade de Marlboro. Esse Christian Dumas era um vereador já de alguns mandatos anteriores e acabou se elegendo e reconheceu que, graças à comunidade brasileira e essas mulheres que tomaram frente da sua campanha, se tornou prefeito e abriu as portas da prefeitura para a comunidade brasileira. Eu estou citando isso porque eu acho que esses exemplos, e principalmente participando, vindo da iniciativa da mulher, mostra que a mulher brasileira está num estágio maravilhoso, alcançando espaços que talvez ela não imaginava alguns anos atrás. Exatamente. Para você ter uma ideia, Rogério, quando eu cheguei aqui, né, há 20 anos, uma das ONGs pelas quais eu passei também, além do Centro do Imigrante Brasileiro, eu passei por a Casa do Trabalhador do Metro-Oeste também, mas eu fiquei muito tempo no Grupo Mulher Brasileira, que eu acho que é uma grande referência da mulher aqui nos Estados Unidos, principalmente nessa inserção política, né? Abrir um espaço para a mulher, porque é onde as mulheres começaram a entrar no Palácio do Governo e trazer discussões importantes. Então, ali no Grupo Mulher Brasileira, eu vi muitas mulheres passando
por muitas dificuldades, porque a mulher você sempre tem que pensar o seguinte, hoje em dia, ainda hoje em dia é assim, né? Os homens já começam a contribuir mais dentro de casa, mas ainda assim a maior parte é da mulher. Então eu via muitas mulheres sobrecarregadas, com a criança no colo, né, indo fazer compromissos, e tem muito isso, né, da sobrecarga de trabalho, mas como a gente tem um poder de organização, é uma característica feminina, né, uma característica feminina de conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo, e consegue, então, ter essas iniciativas. E acho muito legal, é louvável, eu bato palma aí para a mulherada que sai, que vai à luta, que abre espaços. Na política é muito importante. Eu acho até interessante que em Massachusetts nós temos 2 deputadas estaduais, isso é muito legal, né? Já tivemos vereador, enfim. Eu acho que as mulheres têm que entrar na política também, têm que, né, mostrar, contribuir com o seu conhecimento, contribuir com a sua experiência, e eu acho que faz toda a diferença. Que bom que hoje as mulheres estão tendo mais respeito, né? Eu acho que os homens estão entendendo aos poucos de que esse pé de igualdade que a gente tem falado há tanto tempo, que a gente quer ser tratado de forma igual, é sem esquecer as nossas diferenças, né? Ninguém quer ser masculinizado. A gente só quer um mesmo espaço, já que a gente tem as mesmas competências, às vezes características diferentes, e que podem ser usadas em diversos caminhos, né? A gente pode ser usado em diversos setores, e que isso tem que ser compartilhado e não suprimido. É isso aí. Ellen, olha, entrevistar uma pessoa como você, 1 hora é pouco, amiga, porque... Mas eu ia pedir desculpas, porque eu não sou acostumada a ser entrevistada, então eu acho que eu falo demais. Assim, eu sou acostumada a meio que cortar as pessoas quando eu tô vendo que tá passando o tempo, mas eu acho que eu tô falando demais, gente. Não, você não falou demais, foi excelente. É pena que o tempo voou. Eu queria te agradecer muito por ter me dado essa entrevista. Eu queria suas palavras finais e vou fechar com a musiquinha Mulher, musiquinha não, musicão, né? Mulher, do Erasmo Carlos. Obrigado, Ellen. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu quero sempre lembrar que a Rádio Manchete USA está aqui para a gente realmente informar. Então, as pessoas baixem o aplicativo Rádio Manchete USA 2, que é a atualização, né, com mais qualidade ainda de som, para chegar mais longe, para atrair mais brasileiros, que esse é o objetivo da Rádio Manchete USA, levar informação, trazer os brasileiros para perto. A gente tem o maior prazer de conseguir unir brasileiros de todas as partes, né? É muito, muito gostoso isso, saber, por exemplo, que uma pessoa sai da Flórida para ir assistir a um show em Massachusetts, porque foi convidado por um ouvinte que conheceu através da rádio. Isso é muito gostoso, a gente saber que a gente está trazendo união para o país, e eu quero deixar essa mensagem, sabe, Rogério, de união, para a gente parar de se diferenciar como imigrante Nutella, como imigrante raiz, como imigrante que chegou com dinheiro, como imigrante que chegou pela fronteira sul com o México, como pessoas que falam bem português, como pessoas que falam bem inglês. Somos todos de uma comunidade só, né? A gente tem que passar essa mensagem. E o convite, claro, para você me escutar sempre às 4 horas da tarde na Rádio Manchete USA com o nosso Elas por Ela, que tem sempre muita coisa boa. E eu venho logo depois do Rogério Maria Braga, né? E da Bia Neves no programa Tudo Azul. É isso aí, Ellen. Realmente. A partir de Dizem que a mulher é o sexo frágil. Olha, essa entrevista é a grande comprovação que mulher de sexo frágil, coisa nenhuma. Obrigado, Ellen. E nós vamos agora, depois do programa Tudo Azul e USA, vem aí Elas por Elas com a Ellen. Um abraço, Ellen. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Até já. Pois é, amigos. Um prazer essa entrevista. Obrigado. Não dá tempo para mais nada. Um abraço e até segunda-feira. Feitiça, quando eu chego em casa.